Gênesis capítulo 22, para mim é uma das joias literárias da palavra de Deus. O texto bíblico, em Gênesis capítulo 22, ele diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. E ele respondeu e disse: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de o adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Queridos, essa é um momento único na história de Abraão, na história do homem que nós conhecemos como o pai da fé, uma lapidada de Deus na vida desse homem. Algo que talvez estava tirando um pouco da sua atenção, algo que talvez Abraão estava depositando a fé, que não em Deus, não era uma fé correta sobre o seu filho, mas Deus dá essa lapidada na vida desse homem. Nós percebemos nessa história também, quando a piedade começa a se tornar clara na vida de um jovem. Muitas vezes nós falamos sobre Abraão e citamos essa história e lemos a respeito dessa história, mas nós não podemos esquecer que tinha um jovem ali, que tinha um jovem questionador, um jovem que sabia o que significava um sacrifício, e algo está faltando até o momento que o seu pai começa a o amarrar e o coloca sobre aquele altar. Nós temos um drama teológico também aqui. O drama da redenção é um paralelo indiscutível com a cruz do Calvário, onde uma pessoa sem culpa, ela vai então pagar pelos pecados dos outros. Há uma ligação muito clara do que aconteceu aqui, nessa história de Abraão, com o que aconteceu ali no Calvário. Sem dúvida, talvez depois da história do Êxodo, da saída do povo, eu acho que essa história no Antigo Testamento, ela só perde em importância, em clareza para o Êxodo. O Êxodo é muito claro o que estava acontecendo ali a respeito do povo sendo liberto, e aqui nós temos uma segunda história mostrando isso também. Agora nós temos também um problema aqui, né? Como pode um Deus pedir o sacrifício ou ter ordenado um sacrifício humano? O
que será que está acontecendo aqui? Talvez uma ideia um pouco errada que algumas pessoas têm é que Abraão ainda estava com o seu paganismo primitivo. Então Deus precisava romper isso de Abraão e Abraão precisava se desvencilhar disso. Eu acho que talvez não é bem isso que está acontecendo. Talvez um segundo motivo é Abraão não entendeu muito bem. Veja bem, Abraão, um sentido figurado, não é o seu filho, né? Você não entendeu direito. Me parece que também essa não é a situação aqui. O texto é bem claro, né? O teu filho, o teu único filho, e deixa eu chamar ele pelo nome, é Isaac, Abraão. Não vai levar qualquer aí, um filho de um escravo, de uma escrava, de alguém, você vai levar o seu próprio filho. Mas o que te parece mais certo, então, do que está acontecendo desse pedido de Deus aqui? E talvez na soberania, na sabedoria, no poder de Deus, Deus quer trabalhar na vida desse homem. Deus quer lapidar a vida desse patriarca, o pai da fé, conhecido como o pai da fé. Deus talvez quer pré-anunciar, talvez não, a gente vê isso muito claramente no texto, a obra de redenção, através da experiência que Isaac teve lá no monte. Era para ele morrer, agora ele não morre, um outro cordeiro morre no lugar, e isso nos lembra, nos remete novamente à cruz do Calvário. E talvez mais do que isso, a gente percebe também que Deus está ampliando as garantias do pacto da graça. Isso vai acontecer. O Redentor virá, o Libertador, o Messias, o Prometido, vai vir e nos liberar. É mais um depósito, é mais uma calção de Deus, mais uma vez confirmando para nós, para a humanidade daquela época e para nós hoje, que realmente Deus cumpre as suas promessas. Os 3 parágrafos do texto confirmam isso e eu queria ver com vocês isso rapidamente ainda. O primeiro parágrafo do versículo 1 ao versículo 8, a primeira verdade que Abraão aprendeu aqui é o seguinte: só vale a pena servir a Deus entregando tudo. Só vale a pena servirmos a Deus, e essa é a essência da experiência que Abraão precisou passar. Abraão estava colocando Isaac no lugar errado. Não há nenhum erro de um pai amar o filho, de gostar do filho, e eu confesso para vocês que Isaac era um espetáculo, gente. Ele chutava com o pé direito e com o esquerdo, ele chutava com os 2 pés, ele tomava chimarrão logo cedo, ele aprendeu cedo isso. Ele montava cavalo desde os 3 anos de idade, era torcedor do Internacional de Porto Alegre, era um espetáculo. O moleque começou a trazer uma alegria para Abraão que Abraão não conseguia entender. Ele olhava e cada vez ele fazia coisa, sabe? Além das coisinhas engraçadas de criança, agora ele está crescendo e ele está sendo um companheiro. Alguém que você já pode até colocar um feixe de madeira nas costas. O moleque era forte, os músculos dele ali desenvolvendo, e Abraão começa a olhar para aquele rapaz, para aquele guri, para aquele piá, como dizem aqui no sul, de uma forma diferente, no sentido que de repente Deus começa a ficar um pouco de lado e esse piá começa agora a rivalizar com Deus. Isso começou talvez acontecendo vagarosamente, silenciosamente. Abraão talvez não tinha muita intenção disso, mas devagarinho o seu filho começa a se tornar um ídolo no seu coração. Alguém esperado há tanto tempo, alguém que Abraão tentou ali com a sua esposa dar um jeitinho, e Deus falou, não é dessa forma. Um pouco tempo antes ele já tinha mandado o outro embora, o outro filho que ele teve de uma forma errada, isso caberia a gente um estudo a respeito disso. O fato é que Isaac estava trazendo uma alegria imensurável, muito boa, não tem nada de errado essa parte, mas devagarinho estava se tornando um ídolo no coração daquele homem. E ídolos, queridos, é um conceito bíblico não apenas do que é contrário a Deus, mas tudo que ocupa o lugar de Deus, tudo. E aí nós entramos numa situação que nós podemos pensar nos nossos dias hoje. E Deus decide, então, trabalhar na vida de Abraão. A coisa talvez mais lícita, né? Um filho, é tão lícito ter um filho, um casal que está querendo, mas até isso pode se tornar um ídolo se estiver ocupando o lugar que é único, o lugar que é de Deus nas nossas vidas. E Deus decide tratar, então, de forma radical com Abraão, e ele precisa sacrificar Isaac, e talvez, muito mais do que isso, Abraão entendeu isso mais para frente, que não era apenas sacrificar fisicamente, mas era no seu coração. Era tirar Isaac do seu coração, no sentido de dizer, há um espaço, há algo que é só de Deus. A adoração, aquilo que nós servimos, aquilo que nós amamos, gostamos, é só em Deus. E as outras coisas, como um filho, uma esposa, emprego, trabalho, finanças, seja o que for, isso tem o seu lugar,
mas tem que estar no lugar certo. E Abraão não estava colocando isso no lugar certo. Nós percebemos em Hebreus, no capítulo 11, quando o texto é bem claro lá, dizendo que Deus pôs Abraão à prova. É um teste que partiu do próprio Deus, como aqui em Gênesis, no capítulo 22. Será que Abraão entendeu o que Deus estava pedindo? E é interessante quando Abraão responde prontamente no versículo 1, quando ele diz, eis-me aqui, e Deus pede, e você não vê um questionamento por parte de Abraão. Eu tenho a leve sensação de que Abraão realmente percebeu que ele agora, talvez um pouco tarde demais, talvez se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria. Mas quando Deus pede para Abraão, dizendo, Abraão, sacrifica, tira isso do teu coração, me coloca no teu coração. O teu filho tem o lugar certo, tem o espaço certo, mas ele está acima de mim. Eu tenho a sensação que Abraão não teve dificuldades em entender isso, porque ele obedece prontamente. Não há um questionamento, a gente vê alguns profetas que Deus chamou, olha, vem, eu vou te chamar para Moisés. A gente tem tanta história de Moisés, ele querendo enrolar, Jeremias, próprio Isaías. Mas aqui o que Deus está pedindo para esse homem não há questionamento. Ele simplesmente no dia seguinte se levanta e decide obedecer. E Deus, como eu falei, é claro, o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, a quem tu amas, Abraão, tu tem uma afeição desmedida por esse moleque. E ele está ocupando um lugar complicado. E se você vai ser um pai de uma grande nação colocando seu filho em primeiro lugar e não a Deus, que pai de uma nação será você, Abraão? Quem será você daqui para frente? Nós sabemos todas as crises que Abraão passou como família, próprio Isaac, depois Jacó. Nós temos um José como exemplo a respeito disso. Nós temos um Davi, um homem que Mateus é chamado um homem segundo o coração de Deus. E a gente tem às vezes dificuldades de entender isso, mas Deus foi tratando com essas pessoas, vez após vez, querendo obediência, querendo Ele como Deus em primeiro lugar. Para o nosso consolo, nós temos que entender, e o texto mostra, que Deus nos ajuda a perseverar quando nós assumimos esse compromisso, essa caminhada de entregar o que Ele nos pede. Ele pede tudo, simplesmente tudo. Costumávamos, talvez no passado, comentar, ou alguns pensam, eu dou 10% do meu dízimo para Deus, os outros 90% eu administro. Tudo é de Deus. Se é 10%, se é 8%, se é 12%, aquilo que continua na minha administração já não é mais meu, é de Deus. Dois fatos aqui chocam Abraão nesse primeiro momento. Quando ele vê o monte, ao longe ele reduz o contingente, ficam os escravos, os servos dele, fica ali o jumento, e ele segue o último momento ali, a sós com seu filho. E um segundo momento que Abraão sofre é aquela pergunta, como uma espada entrando no seu coração, Pai, temos a brasa, temos a lenha, onde está o sacrifício? E aí imagina a mente de Abraão, o coração de Abraão dizendo, meu filho, Deus proverá. É uma resposta terna, é uma resposta que estava moendo ele por dentro, mas era uma resposta profética também. Quando nós vemos mais para frente que realmente Deus proveu o sacrifício no lugar de Isaac. A segunda verdade, versículo 9 ao versículo 14, queridos, é que cada filho de crente precisa passar por sua experiência com Deus. É muito comum a gente perceber, e a gente vê isso, Deus tratando com Isaac aqui também, mas muitas vezes é normal numa família, o pai passou por uma dificuldade, uma luta tão grande, ele não quer que os filhos passem por isso, ele quer privar o filho de dificuldades, eu penei muito na vida, agora eu quero dar do bom e do melhor para o meu filho. E às vezes o bom e melhor para o filho acaba não sendo do bom e do melhor. O filho acaba, então, não passando por algumas experiências que talvez deveria passar, por algumas dificuldades que talvez formam a pessoa que o filho não está passando. Ele não passa por algumas crises, a gente às vezes quer cuidar de uma forma excessiva dos nossos filhos. Filhos de crentes nascem corrompidos pelo pecado, nascem pecadores, longe de Deus, e o foco dessa história também estava nesse jovem, e Deus o coloca então como vítima no seu próprio altar, algo que nós nem podíamos imaginar, e talvez Abraão nem pudesse imaginar. Mas esse rapaz, devagarinho, está aprendendo algo extraordinário para a sua vida, para o seu crescimento. Ele começa a entender que a vida nasce com a morte. Assim como um grão de uma semente, ele precisa morrer. Se ele não morrer, não brota vida. Isso começa a fazer agora parte da vida de Isaac. Isaac vai ser salvo não por Abraão, não é Abraão que o salva.
é o próprio Deus. Isso tem um ensinamento para ele. E agora imagina, eles estão voltando, e Abraão devia estar com um sorriso lá nas orelhas, por ter passado por essa experiência, talvez moído, cansado, com o corpo dolorido, mas a cabeça explodindo de dor de cabeça por ter passado por tudo isso. Mas ele tem um filho ali agora que passou por essa experiência também. E Abraão talvez vai com um filho e volta agora com um servo. Talvez Abraão vai com alguém que conhecia o Deus do meu pai, mas agora Isaac volta conhecendo o Deus, o meu Deus, que é o mesmo Deus do meu pai. Abraão leva um filho e volta com um servo do Altíssimo. Deus mostra para esse jovem que a condenação vem da própria justiça de Deus, mas a salvação vem do mesmo Deus, dessa graça de Deus. E para que haja vida tem que haver morte. Abraão batiza o nome do Jeová Jireh, o nome do monte ali, O monte do Senhor proverá. E agora Isaac então vai aprender na sua caminhada que ele precisa exercitar a fé, a confiança, o depender de Deus, e ele faz isso como seu pai fez também. Deposita sua confiança em Deus. Nós percebemos Jacó tendo suas próprias experiências com Deus, quando ele luta com Deus. José, um jovem arrogante, é transformado por um encontro que ele teve com Deus. Não sabemos exatamente em que momento da história, mas quando ele está na casa daquele oficial e aquela baita mulher começa a dar em cima dele, ele decide fugir e não ficar ali, a gente começa a perceber que aquele jovenzinho arrogante aprendeu muito, talvez, enquanto estava dentro daquele poço, ou sendo vendido, caminhando atrás daquela caravana, sendo vendido como escravo. Ali, no sofrimento tão grande, Deus estava trabalhando na vida desses jovens. Nós percebemos Davi da mesma forma, a experiência que ele teve com o leão ou com o urso da mesma forma. Quando ele chega diante para lutar com Golias, e ele é levado diante do Saul, Saul olha e fala, Baguri, tu não vai, tu é muito pequeno. E ele fala, olha, eu passei por algumas experiências com Deus. E nós precisamos, queridos, deixar os nossos filhos passar por experiências com Deus. Como que é isso? Como que isso vai funcionar? Eu não sei exatamente. O fato é que em alguns momentos a gente precisa que os nossos filhos tenham um tempo com Deus. Às vezes os pais acabam sendo um empecilho para os filhos. Eu falo isso porque uns anos atrás, cuidando do Projeto Marcos, a turma do primeiro ano, nós tínhamos a oportunidade de olhar todos os formulários que chegavam, não só dos alunos casados. E, queridos, a porcentagem, dificuldade de alunos irem para um seminário, a maior delas não é a falta de sustento, não é a igreja que não vai enviar, mas são os pais que não deixam. E, por incrível que pareça, pais crentes. Às vezes, os pais descrentes, eles não entendem muito bem, sabe? Meu filho quer fazer um ano lá, tá, tudo bem, se isso te faz feliz, não era o que eu queria, não, depois você volta e faz uma faculdade, parece que tem um certo, permissão, já que eu estou deixando ele fazer tanta outra coisa, ele quer fazer um ano de seminário, vai, depois a gente vê o que vai acontecer. Mas pais crentes que não querem que seus filhos façam um ano de seminário ou mais, não sei exatamente quais são os medos, mas às vezes nós como pais impedimos os nossos filhos de passar por experiências com Deus. Nossos filhos precisam disso, precisam passar por experiências com Deus. E por fim, do versículo 15 ao versículo 19, o texto termina dizendo o seguinte, olha, obedecer a Deus é a melhor coisa do mundo. Preciso entregar tudo, preciso que os meus filhos passem por essa mesma experiência, não é por osmose, eles não vão aprender por osmose. E por fim, nós temos aqui um investimento na vida desse jovem, na vida de Abraão, que valeu muito a pena. Não tem algum investimento na bolsa que vale o que aconteceu na vida dessa família. Um final feliz radiante, um final feliz dos mais felizes, Os termos da promessa, a partir do versículo 15, a gente vê que os termos da promessa, eles são novamente confirmados. Descendência numerosa, você vai ser vencedor no meio de uma geração corrompida, você vai ter uma semente marcada com a salvação, haverá crentes em toda a face da terra, a partir dessa família, a partir de você, Abraão. No capítulo 15 e no capítulo 17 de Gênesis, nós temos as promessas, mas aqui elas são carimbadas, elas são estendidas, elas são ampliadas, elas são novamente confirmadas para Abraão. E o texto diz que o Senhor fala, olha, eu juro por mim mesmo, não é mais por você, Abraão, você não me negou o seu único filho,
Você estava disposto a sacrificá-lo por fé, por confiança, entendendo que ele estava ocupando um lugar errado. E eu juro, Abraão, e eu não juro por A, por B, eu juro por mim mesmo. Aquele que pode jurar e aquele que pode cumprir o juramento, independente de época, de situação, não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. E o melhor, no versículo 19, a gente percebe que Abraão volta com seus servos, volta com seu filho, ele volta com tudo. Ele volta ricamente recompensado. Ele vai cabisbaixo, volta eufórico. Ele vai com o filho, ele volta com o servo do Altíssimo. Abraão não tem mais agora preocupação pela alma do seu filho, ela está depositada em Deus. Ele está salvo, e é o maior presente que um pai pode receber. O pastor Lloyd Jones, ele falou, olha, eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Eu não vou ser médico da rainha da Inglaterra, eu vou ser pregador do evangelho. Tem coisa melhor? Essa é a pergunta, o questionamento desse pastor. Tem coisa melhor? Temos que entregar tudo, temos que deixar os nossos filhos passar por uma experiência com Deus. Terminamos decidindo obedecer, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. Queria que você baixasse sua cabeça, eu quero deixar algumas perguntas como questionamento. Tem alguma coisa lícita, mas que tem atrapalhado a sua comunhão, a sua devoção com Deus? Tem algo que aos olhos humanos não tem nada demais, mas que diante de Deus está atrapalhando o seu crescimento? Tem algo assim na sua vida? Tem algo que você pode detectar? Entregue nas mãos de Deus. Entregue, deixa Deus trabalhar e ver o que Ele vai fazer, o milagre que Ele pode fazer na sua vida, como Ele tem feito na vida de vários. Segunda pergunta, você é um pai que tem filhos que estão crescendo. Como está o seu investimento na vida do seu filho, ele passar esse processo de salvação? Eu creio que somente a esfera da igreja não basta, nós precisamos como pais sermos proativos no investimento espiritual dos nossos filhos. Como é que está o investimento na vida do seu filho? E o terceiro questionamento é quem está pronto para obedecer imediatamente, assim como Abraão, prontamente. Abraão obedece na hora de levar o filho para o sacrifício e Abraão obedece na hora que Deus diz, não tira a vida dele. Abraão poderia ter enrolado no começo e se ele enrolasse no final, talvez ele ia fazer algo que não deveria, não era o que Deus estava querendo. E Abraão decidiu obedecer. Obedecer a Deus é a melhor coisa dessa vida. Deus, obrigado por essa palavra, pelo texto que o Senhor tem colocado diante de nós hoje à noite. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, que possamos entrar essa semana, que já se iniciou hoje, o primeiro dia da semana, na verdade, é hoje. Para nós, por causa do trabalho, nós contamos amanhã, na verdade. Possamos entrar a semana sabendo que precisamos entregar tudo aos Teus pés, como nós cantamos na música. Que a nossa fé esteja depositada no Senhor, como aquelas duas irmãs cantaram aqui. Que possamos, ó Pai, passar por experiências com o Senhor e os nossos filhos também, sabendo que passar por experiências com o Senhor, entregando tudo ao Senhor, é a melhor decisão do mundo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.